Olá pessoal, boa noite. Tô gravando esse vídeo aqui, uma madrugadinha básica. Pessoal, hoje nós vamos ter a aula de Segunda Guerra Mundial, beleza? Vamos estar então trabalhando com vocês. Meninos, isso aqui é a aula que a gente vai ter. A gente já está trabalhando muitos temas aí, está trabalhando várias coisas. Chegou a hora de a gente falar de uma matéria muito esperada e muito querida para nós aí, beleza? Vem comigo, pessoal, bora lá. Bom, vamos fazer aquele resumão básico, né? Vamos falar um pouquinho. Número de mortos, de 50 a 80 milhões. Por que fala isso? Não sabe bem direito as consequências diretas e indiretas da guerra, né? Muitos desses aqui, ó, em média, 27 milhões de soviéticos que foram mortos nessa batalha, né? Então, foi um dos que mais deu. 6 milhões de judeus, muita coisa, né? 25 mil brasileiros lutaram na Itália. É interessante. 30 países envolvidos durante 6 anos e um dia. O mais engraçado do mundo. Ela durou 6 anos e um dia. É isso mesmo. Ela começa certinho nessa data. É muito massa. Bom, avanço do eixo. Nós vamos ter aqui a Blitzkrieg, né? Que é o quê? A guerra relâmpago, o governo fake, né? A Grã-Bretanha resistiu ao nazismo sozinha, ela ficou por um bom tempo tentando segurar toda essa história. Aí nós vamos ter a Operação Barbarossa, que a gente está falando, eu vou estar colocando contador laser, né? Operação Barbarossa, que é invadir a União Soviética. Esse cara aqui é o Stalin, pessoal. Não é boa bisca não, viu? É boa bisca mesmo, tá? Aí nós vamos ter Pearl Harbor, que eles vão atacar. O erro dos alemães é invadir ao mesmo tempo a União Soviética e o Pearl Harbor, né? Porque aí vai entrar Estados Unidos e União Soviética de uma vez na cara desse idiota aqui, que é o Adolf Hitler. O cara ultradireita, tá? Eu acho que até uma ofensa pra galera da ultradireita ou da direita pôr um cara desse nessa questão. Eu acho que nem direita a gente pode. Eu acho que os conservadores, a galera de direita, são pessoas que não pode ser associado a esse cara, tá? Isso é um reacionário. Cara, não tem como classificar o idiota desse aí, né? Tem muita gente que fala bobagem na internet, fala que ele é de esquerda, porque o Partido Nacional, Nacionalista, os Trabalhadores Alemães, galera, nada a ver, isso não é de esquerda. Você ter um nome é uma coisa, mas você ser de esquerda é outra. Ele não era de esquerda, ele era de direita, né? A política dele. Ao mesmo tempo, esse idiota aqui embaixo, Stalin, era de esquerda. Mas se você for pegar esse e esse, é tudo farinha do mesmo saco. São totalitaristas, reacionários, assassinos, verdadeiros psicopatas que estavam no poder. Nós nem podemos colocar isso. Eu acho também que fica essa briguinha. Hitler é de esquerda, Hitler é de direita. Não, de esquerda não é, porque esse aí está fora, né? Mas que ele queria ajudar os industriais alemães, queria fazer tudo isso, tá? Tinha esse tom, né? Que tinha, ele tinha. Mas esses caras todos, né, estavam ali, né, apoiando esse cara por um interesse, né, de próprio e ao mesmo tempo pouco se lixando para o que ele estava fazendo. Então, perseguindo as pessoas. Isso é um reacionário, pessoal. Nós nem podemos colocar ele dentro de classificar um idiota, um maluco desse. Eu classifico como louco. E quem segue esse tipo de ideia também é um doido, tá? Vamos lá. Queria unir os povos germânicos no Grande Reich, então ele queria unir a força, tá? Foda-se, né? Os povos germânicos têm que ser, eu quero força, e convenceu milhões a lutarem por suas ideias. Ao mesmo tempo, ele tinha uma parcela dos 20, 30% da população. Como eles eram muito violentos, muita fake news na época, que usava muito a propaganda, muita conversinha porque os alemães estavam muito deprimidos numa crise, né? E aí ele criou a ideia, nós alemães contra eles, os outros, né? Nós contra eles. Então ele passa a classificar alemão quem fosse de raça pura, né? Como se raça entre aspas, não existe raça humana, né? Quem fosse puro alemão, não aquele cidadão que o Estado já havia reconhecido, porque eles matou judeu. Não é o judeu que está lá em Israel. Judeu não, o judeu que estava na Alemanha, tá? É alemão. Só que eles estavam matando, eles passam a classificar as pessoas.
né? Mas vamos lá, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, então eu vou ficando mais grilado com essas coisas. Antecedência, a Alemanha quebrou pelo Tratado de Versalhes, logicamente. Política de apaziguamento. O que é essa política? Foi deixando o Hitler fazer o que quer. Alianças, aliados, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, China, né? E o eixo, Alemanha, Itália, Japão, né? Governos fascistas. Invasão da Polônia, as consequências dela, a divisão da Alemanha em várias partes, né? A Alemanha foi repartida entre os aliados. O empoderamento feminino, mulheres entram em peso no mercado de trabalho, elas passam a ocupar as fábricas dos Estados Unidos e outros locais que precisavam das mulheres. Os homens iam para a guerra, a mulher ia montar as coisas. E isso vai dar um up muito grande no movimento feminista. Esse movimento feminista vai ter muita força nos anos 60 e de lá para cá a mulher vem ganhando espaço. Ganhando espaço. Ela não está tomando espaço, não. Ela está ganhando espaço que é dela. É muita bobagem machista aí ficar falando, a mulher tem privilégio. Não, ela está tentando ser pé de igualdade com o homem, tá? Não tem privilégio nenhum. União Soviética estava arrasada, campos de concentração, criação das Nações Unidas, Guerra Fria, Estados Unidos. Derrotas. A grande virada, derrota nazista na Batalha de Stalingrado, no qual Stalin obrigava os caras a ir, porque senão morria, né? E as bombas atômicas. Pessoal, eu fiz um rápido aqui, introdução. É mais ou menos isso que a gente vai ver e a gente vai estar lá. Eu acho isso aqui incrível, né? Pessoas que seguem ideologias de um cara, né? E aí você deixa de perceber as coisas, de ver as merdas para poder seguir ideologia. É complicado, ideologia de gente doida. Bom, nós temos aqui uma linha do tempo também para a gente poder falar sobre isso. Início da Segunda Guerra, em 1939, né? Com a invasão da Polônia, né? Na cidade de Danzig, né? Eles vão invadir, começa a Segunda Guerra. Ataques alemães no navio mercante brasileiro, né? Brasil rompe relações diplomáticas com a Alemanha. Então aqui começa o Brasil na Segunda Guerra, né? Eu devia ter posto a bandeira brasileira assim. Criação da FEB, a Força Expedicionária, que vai lutar lá, os pracinhas lutam na Itália. Maio, rendição alemã e o fim da guerra. O Brasil vai estar lá, pessoal. Essa é uma linha do tempo no qual vai estarmos nós lá nessa briga, tá bom? E vamos estar lá, metendo o pau, vamos fazer nossa função. Lá na frente eu explico para vocês. Essa foto é uma foto muito bonita. Acho que ela é do filme, né? As cartas de Iwo Jima, no qual os Estados Unidos brigam por um monte de penedos, né? Que é um monte de pedra no meio do Pacífico contra os japoneses. É muito bom esse filme, porque ele tem dois lados. Você vê o lado americano e o lado japonês. E é muito bom você ver isso. Porque nós, da história, nós sempre temos que ver os dois lados. O prós e o contra. Né? Porque é muito estranho a gente ter intolerância. Você não simpatizar com o outro. Né? Você não tem empatia. Você não está vendo o outro lado. Né? Sempre a gente tem que ver os dois lados. Pessoal, aliança. Quem que vai ser? O eixo Alemanha, Berlim, Tóquio e Roma, né, chamado, né? Nós temos aqui as bandeiras, que essas bandeiras vocês não conhecem. Os alemães substituem a bandeira deles por essa nazista, né? Olha que absurdo, né? A Itália era uma monarquia, que vai colocar Mussolini, e o Japão é o império até hoje, mas ele tinha essa bandeira aí, então onde que ele ia irradiar, onde ele ia ocupar, onde depois da guerra eles tiram essa parte, essas listas, e deixa só o sol. Os aliados, França, a China, Estados Unidos, Grã-Bretanha, né, que é Escócia, País de Gales, a Inglaterra e a Irlanda do Norte, né? Isso aqui tudo forma a Grã-Bretanha. Isso aqui a bandeira da União Soviética. Beleza? Hoje ela não existe mais. Hoje é a Rússia que toma conta. Bom, então o mapa da Europa estava assim, naquela época, antes da guerra, certo? Isso aí era o mapa da Europa. Depois da Primeira Guerra vai criar alguns países, como Polônia, Lituânia e tal. Isso aqui eram antigos territórios da Rússia que foi tirado. Isso aqui estava a Alemanha. A Áustria é polo germânico. Isso aqui é a região do Sars, né, que é uma região que vai ser ocupada.
Isso aqui é a Tchecoslováquia. Essa região aqui, a Tcheco, hoje a chama Tcheca, tá? República Tcheca. Ela era uma região antiga alemã também, tá? Então nós temos aqui a Áustria, que era a Alemanha, tá? Nós temos essa República Tcheca aqui, que era a Alemanha, beleza? Nós temos hoje isso aqui é um país, tá? Mas ela era a Alemanha ainda, que foi separado, chamado Corredor Polonês, para o Polônia sair para o mar. E aí o que aconteceu? Separa o território alemão. Isso aqui foi muito foda mesmo. Realmente era grilante. Mas aí separa e assim estava toda essa história. Mas o negócio não vai ficar por aí, que os alemães não vão aceitar. Vamos lá. Antecedentes da guerra. O que está acontecendo, pessoal? Então a Alemanha vai querer fazer o pan-germanismo, que ele vai querer o quê? Unir os povos alemães sob o seu controle. Então, ele vai invadir a Áustria e vai anexar. Ele vai invadir os Sudetos, que chama essa região, e vai anexar. Né? Ele invade um pedaço, depois invade o resto. Quando ele invade aqui, nós vamos ter o Tratado de Munique. Tá? O que aconteceu? Para não entrar em guerra, todo mundo recuperar a economia, a França e a Inglaterra não falou nada, ficou quieto. No Tratado de Munique eles conversaram, tá bom, você não vai invadir mais nada. Para a Alemanha, senão nós vamos ter que entrar em guerra. A Alemanha não, beleza, como sempre, um bom nazista, um bom fascista, vive de mentiras, né? E tal, e tal. Foi lá e acabou de anexar o resto. E aí ficou essa parte aqui para ele poder anexar. Vamos lá, dar uma lida aqui, que a gente vai ver. Além disso, o Japão, a Alemanha e a Itália queriam mudar o Tratado de Versalhes. Lógico, estavam juntos. Que foi elaborado como um acordo secreto do fim da Primeira Guerra Mundial. Então os antecedentes estavam o quê? Eles querendo mais colônias, e o Japão entrou nessa. Para a Alemanha e ao Japão, seus objetivos eram combater o comunismo internacional, porque os alemães odiavam a esquerda. Os nazistas odiavam a esquerda, porque a esquerda estava dentro da Alemanha, o Partido Socialista estava forte, os partidos operários estavam fortes, né? E a direita não queria que eles entrassem. Por isso que o povo alemão apoia, a direita principalmente vai apoiar, as igrejas vão apoiar, ninguém vai falar muita coisa. Essa ala da direita. Por quê? Os alemães combatiam os esquerdistas. Tá? Até liberal eles combatiam. Né? Então eles vinham com a Alemanha forte, com o Estado forte. E aí o que aconteceu? Todo mundo vai apoiar. Não, já que ele tá combatendo esses caras aí, então vamos apoiar. Mas aí o erro que tá, né? O comunismo internacional, a União Soviética e a Alemanha firmaram um acordo sendo o Pacto Germânico-Soviético. Então tá. O que vai acontecer? A Alemanha vai invadir a Áustria, ninguém vai falar nada. Vai invadir a República Tcheca, não, vai falar, parou por aqui, Tratado de Munique, tal, beleza. Só que ele acaba de invadir a Tchecoslováquia, né? E aí a Alemanha queria invadir a Polônia. Qual que é o problema da Alemanha invadir a Polônia? Vamos lá. Se ele invade a Polônia, a França entra em guerra e a Inglaterra entra em guerra. Vocês estão entendendo isso? E se ele invade a Polônia, ele está dando sérios recados para quem? Para a União Soviética de que ele está indo para lá. Esses países, França e Grã-Bretanha, estavam caladinho deixando a Alemanha fazer o que quiser, por quê? Eles achavam que a Alemanha ia brigar com a União Soviética, não ia vir para cima deles. Como os nazistas odeiam a esquerda, né, odeiam o socialismo, eles achavam que eles vão invadir lá. Então, beleza, deixa destruir o socialismo, porque era um problema aqui na França, era um problema lá na Inglaterra, então deixa eles brigarem. Por isso que eles toleraram. Com isso, os alemães, então, vão fazer um acordo com quem? Com a União Soviética. Olha só que engraçado. Esse acordo chamou Pacto Germânico Soviético. Olha aqui, o Hitler e o Stalin, num eterno namoro aqui. Por que a União Soviética aceitou? Porque eles queriam um tempo para eles poderem se organizar. Quanto mais tempo eles ficassem fora da questão da Alemanha, melhor para eles. Né? Porque eles tinham acontecido um caso bem complexo com eles. Eles tinham invadido a Finlândia, que era um paísinho que só tinha caçador e gente pobre lá, não tinha nada. E eles apanharam pra caramba lá, tá? Porque foi guerrilha e foi outras coisas.
eles apanharam do gelo. Já os finlandeses detonaram o exército russo, né, o exército soviético. Nisso, com a volta, o Stalin começou a se armar e a melhorar nessa questão. Então ele não estava preparado para enfrentar o Hitler. Então o que ele faz? Faz o pacto de não agressão. Então eu não vou agredir você. E aí ficou a porta aberta para o Hitler fazer o quê? Já que não vai vir problema de cá, eu vou invadir, esse aqui não vai vir, e eu vou atacar este cá. E o que eles fizeram? Eles dividiram a Polônia em duas partes, pessoal. Esse aqui fica para a União Soviética, esse aqui vai ficar para a Alemanha. Olha só que legal, né? Então a União Soviética, você vê que não é boa bisca, nem nada. Essa galera totalitarista, pessoal, isso não presta mesmo. Primeira fase da Segunda Guerra. As fases da Guerra Mundial. Primeira fase, 1º de setembro, a Polônia invade, a Alemanha invade a Polônia, lá naquelas cidades que eu mostrei para vocês, tá? Aqui, essa cidade de Danzig, tá? E aqui nesse lugar vai ser a entrada da Alemanha na guerra, nesse lugar aqui, tá bom? Ela que vai entrar aí que ela vai fazer toda a cagada, né? A Alemanha invade a Polônia sem qualquer declaração de guerra, né? Não avisou, não falou nada e foi lá e já meteu o pau, né? Usando a tática de uma guerra relâmpago. Um ano depois, ocorreu a ocupação da Noruega, Dinamarca. Em seguida, a Alemanha invade a Holanda, Luxemburgo. Isso era para garantir o abastecimento de minério de ferro procedente da Suécia. Olha só. Ele vai invadir aqui, a França vai declarar guerra à Alemanha. E a Inglaterra também. Com isso, os alemães precisavam de ferro que vinha daqui, ó. Então eles vão invadir a Dinamarca em 24 horas. Eles vão ocupar a Dinamarca e vão ocupar a Noruega. Para quê? Para que o ferro pudesse estar chegando para alimentar a grande indústria alemã. Para quê? Para eles poderem ter matéria-prima para alimentar a indústria de guerra, que eles tinham que vir para cá, para a França, e derrotar a França e a Inglaterra. Sacou? Olha só, o tanto que os caras é mala. Né? E aí eles vão atacar. Na França, a ocupação foi estabelecida um governo colaboracionista liderado pelo Marechal Pétain. Nessa fase, os soviéticos ocuparam parte da Polônia, da Finlândia e a Bessarábia, a România. A Itália entrou na guerra atacando Malta, Gibraltar, Alexandria. Dos ataques aéreos passaram a ser terrestres, com resultados catastróficos para Mussolini e seu governante. Era foda, o italiano era ruim na guerra aqui, viu? O que eu quero falar? Então, eles vão invadir essa região, tá? Vão invadir isso aqui tudo. E a Itália vai invadir aqui, ó. Essa ilha de Malta, a Malta aqui, tá? E outras ilhas aqui embaixo que não tá mostrando. Só que os italianos ficavam precisando de ajuda do Hitler. O Hitler ficava mandando soldados para ajudar eles lá, né? Era complicado. E os alemães, muito rapidamente, vão invadir a França. Foi até uma batalha bem feia, teve um filme agora, foi como herói, mas eu não vi nada de heroísmo. Olha só o que aconteceu. Aqui tinha a linha... Pessoal, eu vou desenhar para vocês verem, para vocês poderem entender. Tinha um negócio chamado linha Maginot aqui, ó. Tá? O que era a linha Maginot? Era uma linha de fortificação com tanques, tá? Com tanques não, com fortes, mas era muito fraca. Aqui tinha floresta... Que Ardenas? Eu não lembro, acho que é isso mesmo. Tinha uma floresta aqui. O que aconteceu? O exército francês, o que ele fez? Ele sabia que os alemães iam vir para cá, atacar aqui. Então os franceses se posicionaram aqui, achando que eles não iam romper a linha Maginot. E realmente os alemães vieram por aqui, com colunas de tanque. Só que ao mesmo tempo eles vieram por aqui e quebraram a linha Maginot, que era uma linha da Primeira Guerra. Agora, a Segunda Guerra, os alemães estavam muito foda. E aí eles entraram por trás aqui, ó. E os franceses ficaram com um ataque de dois lados. E eles foram empurrando os franceses para cá, né? A retirada de não sei do que, esqueci o nome da batalha. E aí eles vão trazer os franceses para cá e os franceses tiveram que fugir para a Inglaterra. Foi buscar até com um barco de pesqueiro para buscar esses caras. E os alemães vão invadir, tá? Essa parte vai ficar com eles. Essa parte aqui vai ser um governo colaboracionista dos alemães. E nessa história, então, a Alemanha está com essas regiões aqui todinhas,
sobre o seu poder, né? Isso aqui tudo estava, de certa forma, aliado aos alemães. Olha, pensa bem, estava praticamente com a Europa toda na sua mão. O que não estava na sua mão de poder? Só esses coitados aqui que tentaram impedir a vinda de navios, mas eles vão dominar esses fiordes e outras coisas. A Alemanha vai matar muita gente, vai segurar muita gente. A Alemanha mandava a força aérea, por quê? Navios aqui não dava certo, tinha que usar, como se diz, submarinos e tal. Então a Alemanha tentou atacar, não deu conta, e o pau quebrou aqui nesse período. Tá bom? Bom, vamos lá. E aí, isso aqui tá o palco de guerra. Olha só como é que os alemães ocuparam o negócio. Como é que ficou lindo. Olha só aqui para baixo, pessoal, ó. Os alemães atacando essa região e vindo aqui para Chipre e essas regiões ajudando a Itália aqui, ó. Olha só como é que eles ocupam a França, tá? Para poder atacar a Inglaterra. Daqui partiu os aviões da Luftwaffe, que é a Força Aérea, né? E aqui nós temos a entrada deles na União Soviética. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. O ataque deles à Suécia, tá? Para poder pegar as coisas, o minério de ferro. Então eles estão aqui para baixo, eles estão querendo petróleo, tá, pessoal? Então eles tinha muita estratégia. Os alemães quase venceram. Olha só como é que eles ocupam. Esses países aqui, ó, muitos ficaram o quê? Do lado dos alemães, certo? E aí foi embora, o palco foi quebrando, tá? Bom, nós vamos ter a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1941. O que aconteceu? No Extremo Oriente, o Japão, em luta contra a China, atacou também os americanos e ocupou as Filipinas, a Indochina e a Britânia. O Japão, pessoal, vai entrar na China, a região da Manchúria. Ele vai ocupar a Coreia e a região da Manchúria. Tanto que os chineses e os japoneses se odeiam. Teve um grave problema esses tempos diplomático que, acho que foi nos anos 80, o Japão queria tirar dos livros didáticos a invasão deles à China. E a China não aceitou. A China deu uma briga diplomática por causa disso. Porque houve-se invasão, milhares de chineses foram mortos, pessoal, de coisa horrorosa, de decapitação em massa em ruas, morte. Os japoneses foram bem cruéis mesmo. E eles queriam ocupar todo o Pacífico, tá? E os americanos estavam lá atrapalhando. Em 1941, os acontecimentos determinaram a sorte do eixo. A invasão da Rússia pela Alemanha. Então a Rússia vai invadir a Alemanha, conforme a gente viu aqui. Em 1941, a Operação Barbarossa. Eu vou invadir, porque ele achou que já tinha vencido. Só os ingleses aqui, vambora invadir a Rússia. Né? E aí, o que acontece? O Japão ataca a base de Pearl Harbor. Né? Então eles vão arrumar dois gigantes para brigar. Os alemães, ao mesmo tempo, arrumou duas encrencas do caramba, velho. Né? No conflito dos aliados. Então vai acabar o fim do Pacto Germânico Soviético, que era de 39, isso vai acabar em 41. A aliança Inglaterra, França e União Soviética vai entrar nessa agora. Entrada dos Estados Unidos dos aliados ataque japonês à base de Pearl Harbor. Então os japoneses atacam Pearl Harbor e aí os americanos entram na guerra. Então agora o negócio engrossou para a Alemanha. Por quê? Está lutando contra a Inglaterra, que estava praticamente quase que vencendo, firme. Tinha um cara muito top chamado Winston Churchill, que era firme. Ele ia trabalhar, ele não deixava os bombardeios, tinha bomba, caía, mas ele não deixava a peteca cair. Foi um cara fantástico, o maior estadista do século XX. Só que aí eles estavam muito bem, estavam quase vencendo, estavam invadindo já a União Soviética, estava tudo tranquilo. Os alemães. Só que aí os japoneses atacam os americanos. Os americanos entram na guerra. E aí o negócio vai engrossar o angu. Por quê? Eles vão começar a sofrer resistência da União Soviética e agora os americanos vão vir do outro lado junto com os ingleses. Agora o bicho vai pegar. Agora os alemães se fodem. Bom, a segunda fase da guerra, 1942 a 43, ocorreu o avanço do eixo e os soviéticos, heroicamente, na Batalha de Stalingrado. Eles vão segurar o eixo lá em Stalingrado. A contraofensiva dos aliados conteve o avanço do eixo. Os Estados Unidos impuseram pesadas derrotas aos japoneses na Batalha de Midway e
Guadalcanal. Enquanto isso, os soviéticos resistiram heroicamente na Batalha de Stalingrado, iniciando uma gigantesca ofensiva contra o nazismo, que só terminou em Berlim. No Egito, os ingleses derrotaram a Afrika Korps, né? Esse aqui tinha um general Rommel, general famosão que tinha, em El Alamein. Porque o que eles queriam? Eles queriam invadir a Arábia Saudita pegando o norte da África. Né? Tanto que eles inventaram o Fusca. Né? O Porsche inventa o motor do Fusca, não o Fusca, o motor do Fusca. Aquele chassi e o motor. Para quê? Porque o motor é gerado a ar, para poder invadir o deserto. E nisso eles botou lá e foi invadir o Egito, várias partes lá que eles queriam chegar aos postos de petróleo, que era o grande interesse deles para mover sua máquina de guerra. Beleza? Só que eles não contavam que os soviéticos iam conseguir vencê-los. Né? Nisso então, pessoal, quando começa em 42, começa a solução final. Até aquele momento, a gente viu lá nas aulas sobre nazismo e fascismo, eles estavam perseguindo os judeus, né? E os judeus estavam trabalhando nas fábricas. Então Hitler, preocupado, né, com a loucura dele, ele começa a fazer algo que chamava solução final. Por quê? Porque o fim último do nazismo é o quê? É a purificação da raça. O que ele faz então? Ele começa a mandar matar os judeus da onde que tiver judeu ali no seu lado, na França, na Holanda, onde for, ele vai começar a matar. Não é só judeu não, testemunho de Jeová, ele vai matar, tá? Ele vai matar negros, né? Tem até uma imagem que eu acho muito engraçada na internet, um rapaz negro com a camisa nazista, negros, né? Homossexuais, latinos, como nós, tá? De sangue impuro, como se diz, aí vai matar liberais, que são de direita, porque o liberal quer um Estado democrático de direito, né? Isso para eles não existe, direito civil. A Alemanha é acima de tudo, né? E todo mundo tem que obedecer, então a Alemanha é acima de tudo. E põe essa parada idiota, né? E aí o que vai acontecer? Ele começa a matar os liberais, a matar o pessoal da esquerda, né? Então mata todo esse pessoal e aí começa essa grande massacre que vai ser nas cenas que está mostrando aí para vocês. Nós vamos ver tortura de crianças, vamos fazer estudos com judeus, né? Principalmente o Mengele, um cara que vai morrer aqui no Brasil, um nazista bem desgramado que fazia estudo com gêmeos. Eles adoravam, eles queriam muitos gêmeos alemães, por isso que eles estudavam. Então torturava essas crianças e tal, fazia todas essas experiências. Olha só a quantidade de mortos, pessoal, e a coisa que foi feita. O maior crime do nazismo foi contra os judeus. Calcula-se que quase 6 milhões... Pessoal, sabe o que é 6 milhões de judeus? Metade da população de São Paulo, da cidade de São Paulo. 2 vezes... matar Goiás 2 vezes. Vocês imaginam o que é isso para uma população? As pessoas apoiaram um cara e deixar um cara chegar ao poder e cometer essa loucura aqui, ó. Isso é algo inimaginável, tá? 6 milhões de judeus europeus exterminados em campo de concentração. Eles eram expulsos de suas moradias e iam viver em guetos ou trabalhar como escravos. E, por fim, exterminados pelas câmaras de gás. Tudo isso por causa da doutrina antissemita. Propagou entre os alemães usando uma ideologia de uma raça ariana que só o Hitler via. Inclusive ele falava que Jesus Cristo não era judeu. Olha só como é que é a mentira, pessoal. Os caras começam a colocar mentira e o povo acredita. Cara, não dá para acreditar. Começa a criar inimigos comuns e o povo chegar... Não foi o Hitler que foi lá e matou essas pessoas que estão aqui empilhadas, não. Foi alemão que acreditou no Hitler, cara. Não foi o Hitler sozinho que mandou prender esse povo aqui, a torturar essas crianças, a fazer essa merda toda, não. Foi o povo alemão que acreditava nele. Isso é um absurdo, isso é uma loucura. Criar inimigos desse jeito. Cara, isso é nojento. Bom, vamos falar do Brasil na Segunda Guerra. Eu também acho muito interessante o Brasil na Segunda Guerra. Nós estávamos com o Estado fascista, Getúlio Vargas, Estado Novo, tá?
E nós fomos lutar contra os fascistas. Interessante isso, né? Mas vamos falar sobre isso agora. O Brasil entrava na guerra deixando de lado sua neutralidade. Lógico, fundando navio brasileiro e várias outras coisas, né? Os Estados Unidos chamou nós para a guerra, depois que os americanos entrou. Então vai ter muita coisinha aí para o Brasil entrar na guerra. Houve outros acordos. O governo norte-americano, com sua política de boa vizinhança, com seu apoio financeiro, em troca de financiar uma siderúrgica e fornecer armas bélicas às Forças Armadas. Sem troca do Brasil, em troca, né? Participar da guerra em favor dos aliados. Veja as dicas de filme e leitura. Depois a gente fala sobre isso, pessoal. Vai ter... esqueci de trazer o livro que eu queria mostrar para vocês. Muito bom, chama Inferno. Uma hora eu mostro lá na sala de aula. Pessoal, isso aqui ó, é o símbolo dos pracinhas, né? Da Força Expedicionária Brasileira. E esse aqui é o símbolo da FAB, o Centapua, né? Que é um arco de puma. Hoje nós usamos furadeira, mas existe o arco de pua, que era a nossa Força Aérea, tá? E o que aconteceu? Os americanos e ingleses vão primeiro atacar essa região aqui. Eles não vão atacar a Alemanha direto. A intenção deles era o quê? Quanto mais eles queriam que desgastasse mais a União Soviética possível. Então eles vão libertar primeiro a Itália. Então o Brasil vai entrar aqui, pessoal, e vai lutar bravamente, pessoal, né? Os italianos ainda homenageiam o Brasil, ainda tem muitas coisas que eles falam lá, ainda tem muita memória disso, tá? O Brasil vai ficar sobre o exército americano, sob o comando, mas nós fizemos muitas incursões. A Força Aérea Brasileira fez muitas incursões, tá? No livro, que eu já li livro lá, que o Brasil fazia até 4 incursões, enquanto os americanos faziam 2. Né? E nós tínhamos muita... Os brasileiros eram muito famosos pelos aviões, tá? E os pracinhos nossos lutou muito. Monte Castelo, uma luta muito forte para tentar libertar aquela região e que ficou muito famoso nos livros de história, tá bom? Beleza, galera? E aí, nossa luta foi aqui, pessoal, na Itália. Fizemos nossa parte durante esse período. Rioverdenses lutou nessa guerra, não sei se vocês sabem disso, né? Pracinhas de Rio Verde, eu não sei se estão vivos ainda, eles lutaram, foram lá e fizeram a parte deles, heróis nacionais daqui da nossa cidade, tá? Bom, depois vai ter a Batalha de Omaha, como a gente vê muitos jogos, Medalha de Honra, vários filmes e tal, que é a praia de Omaha na França, no qual vai ter essa entrada aqui, ó, onde essa região aqui que vai ser Omaha era um local onde eles não acreditavam que eles viriam. Então os americanos, porque não era a região de porto, o que os americanos fazem? Eles fazem portos flutuantes. E eles vão tomar a praia, numa luta do caramba, e vai portos flutuantes e desce tudo por aqui. Foi genial. E aí venceram essa história. Né? Conseguiram tomar, né? E vão então agora partir para cima. Bom, terceira fase da guerra, né? A derrota do eixo quanto ao aliado fechar o cerco sobre a Alemanha. O poderio soviético e estadunidense. Então eles não vão conseguir aguentar a União Soviética e os Estados Unidos do outro lado. Sob o comando Eisenhower e da Inglaterra, sob o comando de Montgomery, fecharam o cerco na África Corps, causando a sua capitulação, perde na África. Então esse exército já vai para lá. A União Soviética vem empurrando de cá, os Estados Unidos vem empurrando de cá. Então vai todo mundo chuchar isso tudo na Alemanha de volta, né? A partir desse episódio, ficou fácil a invasão dos aliados ao sul da Itália. Mussolini foi deposto, né? E a Itália assumiu o armistício. Em fuga, o ditador foi preso e assassinado no norte da Itália. Mataram Mussolini, né? E o Brasil estava presente na libertação da Itália. E agora ficou um outro problema, pessoal. Qual que era o problema? Quero que vocês venham comigo. O problema agora, quem que vai chegar primeiro em Berlim? Olha só que interessante. Quem vai chegar primeiro? Os americanos ou os soviéticos? Que agora começou uma briga. Por quê? Os americanos queriam libertar Berlim, os soviéticos também. Né? Por quê? Propaganda ideológica. Saca só isso aí que isso é o futuro. Guerra Fria. Desculpa aí, Guerra Fria.
O desembarque da Normandia, dia D, conhecido dia da libertação da França, na Europa Oriental. O Exército Vermelho é como se fosse um rolo compressor até conquistar Berlim, a capital da Alemanha. Então, quem vai tirar, né, quem vai conquistar Berlim vai ser os soviéticos. Esse aqui é uma foto da praia, da desembarque dos alemães, né, em Omaha. A rendição da Alemanha desse oficialmente o dia 7, sendo o dia 8 considerado o dia D da vitória, 8 de maio. A Alemanha se rendeu, mas estava ainda o Japão, que resistia às bombas atômicas, as bombas atômicas sobre sua cidade, Hiroshima e Nagasaki, jogado pelos norte-americanos com o objetivo de intimidar os japoneses em 2 de setembro de 1945. O que aconteceu? A União Soviética pega Berlim. Foi uma propaganda muito grande. Ela que vai tirar a bandeira. Tem até esqueci, eu não mostrei para vocês a imagem. Né? Tem uma imagem muito famosa que eles tiram a bandeira. Eles tiram a bandeira do. É essa aqui, ó. Essa imagem aqui, pessoal. Essa imagem, esse soldado ele vai tirar a bandeira nazista. Essa aqui é a imagem real, tá? Vai tirar a bandeira nazista e vai colocar a bandeira soviética lá em cima do palácio lá do Hitler, né? E aí o que vai acontecer? Os americanos ficou para trás. O que eles fizeram? A guerra vai continuar lá no Pacífico. Na Europa já estava tudo ok. Só que no Pacífico continua. Vai até 2 de agosto, tá? E o que aconteceu? Né? 2? Acho que sim. E o que aconteceu, pessoal? 2 de setembro, um negócio assim. Eu esqueci a data das duas bombas. Os americanos pegou e já estavam desenvolvendo a bomba atômica, né? Essa bomba aqui. E ela era tirada de um avião. Então eles passavam por cima e soltavam a bomba. Então explodiu Hiroshima e Nagasaki. Destruiu tudo lá, né? Foi algo terrível também, viu, pessoal? Matou muita gente. E não teve outra saída a não ser se render. Né? 2 de setembro, né, pessoal? De 1945. Eles se rendem. Pessoal, e assim, olha aqui, ó, os soviéticos vindo, né, e tomando as regiões, né, e os alemães e os americanos e os ingleses e os franceses vindo e tomando essa região, vai libertando a Itália e acabou. Não tinha mais não, é só partir para o abraço. E aí ficou dessa forma. Que forma que é, professor? A Inglaterra vai ficar com esse pedaço, a França vai ficar com esse pedaço, os Estados Unidos vai ficar com esse pedaço, a França com esse, olha aqui, ó. A União Soviética com esse, a União Soviética com esse. Inclusive, a União Soviética vai ficar com Berlim. Berlim foi dividida. Por quê? Lá foi engraçado, porque os americanos ficou na parte de Berlim e os soviéticos ficaram na outra parte. E os americanos não saíram. Mesmo estando dentro do território soviético, eles não saíram, tá? E aí a gente vai falar sobre isso, que vai criar um muro de Berlim, que é tanto famoso, que a gente conhece, ouviu tanto falar. Eu lembro quando caiu, eu sou velho, tá? Mas eu lembro, Jornal Nacional, foi o Pedro Bial ainda, parece que era, se não me engano, que narrou isso. Eu lembro da galera tirando. Todo mundo gostou muito na época, nós ficamos muito felizes, porque era o fim de uma merda, né? Que é socialismo, ditadura, isso é uma desgraça para qualquer país, né? E juntou a Alemanha. No final dos anos 90 era a maior potência europeia. Isso é os alemães. Pessoal, a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki também não foi lindo, não. Foi horrível, tá? Olha só, crianças, pessoas mutiladas. Isso aqui, pessoal, é depois que aconteceu. Olha a queimadura no corpo dessa mulher. Olha a pessoa como é que ficou queimada, pessoal. Olha a cidade, como é que ficou destruída. Essa mancha aqui no rosto dela é o quê? Mancha de queimadura de radiação. Olha o cavalo morto. Pessoas com queimadura de radiação. Horrível, tá? Com essas cenas, eu deixo vocês vendo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente apoia, muito cuidado com o que a gente deseja, né? A gente não pode ter medo disso. Olha só o que vai levar à intolerância, à ignorância, à besteira e o não diálogo. Certo, pessoal?
Vamos tomar cuidado, vocês são jovens, vocês que vão buscar isso de agora para frente. Não deixa o mundo chegar nessa merda, não, tá? Não deixa, pessoal. Não apoia esse tipo de coisa, não apoia intolerância aos outros, não apoia intolerância política, não apoia intolerância religiosa, não apoia intolerância a qualquer direito das pessoas. As pessoas têm o direito de falar, têm o direito de dizer. Não apoia intolerância, tá? Intolerância você tem que ter com aquilo que é antidemocrático, com aquilo que é ilegal, com aquilo que é ruim, como corrupção, pedofilia, violência contra a mulher. Isso a gente tem que ser intolerante. Contra pessoas que querem a ditadura, pessoas que é contra qualquer coisa que vá desagradar ao rol do que é humano, né? Porque nós temos que viver um Estado democrático de direito e a dignidade da pessoa humana. Isso aqui, ó, é pessoas que não deu dignidade, tá? O que pouco se preza por outro, tá bom, pessoal? Estou aqui com vocês mais essa aula. Depois a gente volta a falar mais. Qualquer dúvida, pode me procurar. Estou sempre contigo, viu, galera? Até mais. Embora a gente tá distante, mas estamos junto aí, beleza? Até mais, pessoal. Brigadão.